No livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9, o Senhor vai fazer um alerta ao povo de Israel por intermédio de Moisés, dizendo: Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos de teus filhos. O contexto desse versículo é a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Nós sabemos que aquele povo era maltratado, humilhado, não tinham direitos, viviam para trabalhar e para serem escravizados. Mas o Senhor ouviu o seu clamor do céu e os livrou daquela escravidão com mão forte. Os seus olhos contemplaram o mar se abrir, o maná descer do céu, a água brotar da rocha. O Senhor proveu tudo para aquele povo nos mínimos detalhes. Nós sabemos que a peregrinação pelo deserto é muito difícil porque durante o dia as temperaturas são altíssimas e durante a noite as temperaturas despencam. Mas até nisso o Senhor proveu tudo detalhadamente. Durante o dia, uma nuvem os guiava para os proteger do calor do sol, e à noite fogo os guiava para os proteger da baixa temperatura e também para que eles pudessem enxergar, porque era tudo muito escuro, né? A glória do Senhor estava sempre com eles. A sua presença era sempre manifestada ali no meio daquele povo. Era visível que o Senhor estava com eles. Além disso, o Senhor manifestou a sua gloriosa presença no Monte Sinai. Ele revelou a sua santidade, a sua majestade gloriosa para aquele povo. Por causa da sua presença, o monte fumegava, haviam relâmpagos e trovões e grande clangor de trombeta. O povo via o monte tremer e viam a glória do Senhor como fogo consumidor. Então nós podemos observar que aquele povo viu grandes manifestações de Deus, contemplaram grandiosidades, milagres, prodígios, sinais e maravilhas vindo da parte do Senhor. Mas mesmo tendo visto tudo isso, muitos se esqueceram. Esqueceram da fidelidade de Deus, esqueceram das promessas, dos milagres, da aliança do Senhor. E por causa do esquecimento, muitos deles acabaram se perdendo. E esse é o perigo do esquecimento. Enquanto eu meditava nesse texto, me veio uma frase de que o esquecimento precede a queda. Porque a partir do momento que nós nos esquecemos daquilo que os nossos olhos contemplaram, do que os nossos ouvidos ouviram, do que o Senhor nos prometeu, do que o Senhor nos falou, da sua palavra revelada a nós, das manifestações gloriosas de Deus no nosso meio, de tudo que o Senhor já fez, já nos proporcionou, não só ali na igreja, não só no nosso momento ali de reunião, mas também no nosso dia a dia nós podemos perceber a fidelidade de Deus, o amor dele conosco, a graça, a misericórdia. Nós podemos perceber ele nos chamando para ele se revelando a nós através da sua palavra. E uma vez que nos esquecemos de tudo aquilo que o Senhor já fez e já falou, há um perigo. Nesse versículo que nós acabamos de ler, o Senhor vai dizer: guarda-te a ti mesmo, guarda bem a tua alma. Eu posso perceber aqui o Senhor fazendo um alerta de perigo. Olha, vocês estão correndo perigo se vocês não se atentarem. Vocês estão correndo perigo se vocês esquecerem daquilo que eu já fiz, daquilo que eu falei. Se vocês esquecerem, vocês correm um sério perigo, um sério risco de cair, de ruir, de desmoronar espiritualmente, de morrer, de perecer, de se afastarem de mim, da minha presença. Então é por isso que o Senhor, principalmente aqui no livro de Deuteronômio, nós podemos perceber que o Senhor dá muita ênfase, o Senhor bate muito nessa tecla para que aquele povo não venha esquecer daquilo que o Senhor fez. E esse é um alerta para nós também, porque olha quanto de Deus nós temos visto, olha quantas manifestações gloriosas de Deus nós temos contemplado ao longo da nossa jornada com Ele. Olha quanta palavra Ele tem nos proporcionado, quanta profundidade. Olha quantas promessas o Senhor já nos fez. E muitas das vezes, quando nós lemos a história do povo de Israel, nós muitas das vezes olhamos para aquele povo assim com um olhar de julgamento, né? Meu Deus, como o povo esquece tão rápido, como o povo troca Deus tão facilmente. Fizeram um bezerro de ouro depois de tantas coisas que os seus olhos contemplaram, diante de tantas manifestações gloriosas do Senhor. Mas muitas das vezes nós nos comportamos também dessa forma. Mesmo nós
vendo a manifestação gloriosa do Senhor, vemos a provisão dele no nosso dia a dia, vemos o cuidado de Deus detalhadamente no nosso dia a dia. Nós não somos merecedores de nada, e mesmo assim o Senhor cuida de nós detalhadamente. E quando uma coisinha sai fora do lugar, a gente já quer murmurar, já quer se entristecer, a gente troca o Senhor muito fácil, a gente esquece dele muito facilmente, a gente vira as costas para o Senhor muito rápido. E aqui o Senhor está fazendo um alerta: tomem cuidado, vocês estão correndo perigo. A partir do momento que vocês se esquecem, que vocês não trazem à memória de vocês aquilo que eu já fiz, aquilo que eu falei, o meu amor, a minha fidelidade, a minha graça e a minha misericórdia na vida de vocês, vocês estão correndo um sério risco de se perderem. E Jeremias entendeu bem isso, porque no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, ele vai dizer: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E não é à toa que o livro se chama Lamentações de Jeremias, porque ele estava vivendo uma grande angústia, um grande sofrimento ali em meio à destruição de Jerusalém. Mas mesmo diante de tanta aflição, ele compreendeu que precisava encher a sua mente com a palavra de Deus, lembrar das promessas do Senhor na sua vida, lembrar daquilo que os seus olhos contemplaram, que os seus ouvidos ouviram, lembrar das manifestações do Senhor na vida dele e na vida do seu povo. E é dessa forma que nós também precisamos viver, trazendo a nossa memória, enchendo a nossa mente daquilo que o Senhor um dia nos falou. Encher a nossa mente da sua palavra que ele tem derramado com tanta insistência em nosso meio. E dito isso, eu lembro de um versículo lá do livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 1, em que vai dizer: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, as verdades do Senhor têm sido jorradas no nosso meio, têm sido derramadas constantemente, diariamente na nossa vida. E o que nós temos feito com essas verdades? Nós precisamos nos apegar a elas, precisamos trazer elas constantemente à nossa memória, nos enchermos delas para não nos desviarmos, porque são elas que são a nossa única esperança. A nossa esperança não é pautada nas coisas dessa vida, porque senão seríamos os mais infelizes dos homens. A nossa esperança está no Senhor, está na sua palavra, está nas coisas do alto. E é dessas coisas que nós devemos nos preencher e encher a nossa mente. Então, com essa palavra, eu gostaria de complementar dizendo que há um perigo no esquecimento. A partir do momento que nós nos esquecemos daquilo que o Senhor já nos fez e tem feito, daquilo que nós ouvimos e temos ouvido constantemente, daquilo que os nossos olhos já contemplaram, das manifestações de Deus na nossa vida, a partir do momento que nós nos esquecemos de tudo isso, há um perigo da gente vir a ruir, a desmoronar, a perecer, a cair mesmo. E devemos trazer como exemplo ali a vida daquele povo ali, do povo de Israel, em que eles viram o mar se abrir e depois murmuraram por falta de água. Comeram do pão do céu e depois ficaram reclamando com saudade do Egito. Eles esqueceram das promessas, dos milagres, das manifestações de Deus, da aliança de Deus. E por causa desse esquecimento, eles vieram a se perder. E que nós venhamos ter eles como exemplo de como não agir, de como não ser, de como não fazer. Em meio a tudo isso que o Senhor tem nos proporcionado, que venhamos nos apegar às suas verdades, que venhamos preencher a nossa mente com aquilo que pode nos trazer esperança. E que venhamos mergulhar nesse oceano cheio de profundidade que o Senhor tem nos proporcionado todos os dias da nossa vida, como também diz o versículo que nós lemos, em que o Senhor vai dizer para o nosso coração não se apartar, e a todos os dias da nossa vida nos lembrar e relembrar e nos encher da sua palavra, das suas promessas e daquilo que pode nos trazer esperança. Amém?